Iniciamos o nosso segundo bloco entrevistando a doutora Luísa Lopes, neurologista com especialização nos melhores centros de neurologia do nosso país e com uma sobre-especialização com um belo estágio nos Estados Unidos. Então, eu queria aproveitar para perguntar para a doutora Luísa com relação a uma reflexão, uma observação que é muito corrente no meio médico não especializado e até mesmo fora do meio médico, que é a seguinte: existem atividades e quais seriam elas as atividades que postergariam o início dos sintomas de Alzheimer? Então isso é uma ótima pergunta, César, porque isso já foi muito estudado na literatura médica, isso é um assunto, objeto de muita pesquisa. E o que tem algumas coisas que já foram comprovadas que, na verdade, retardam o aparecimento dos sintomas. É importante a gente destacar que a realização dessas atividades não vai interferir no surgimento ou não da doença, porque isso é um conjunto de uma série de fatores ambientais, genéticos, enfim. Mas a gente sabe que a doença ela já se inicia no cérebro cerca de 5, 10 anos antes do aparecimento dos sintomas. E quem faz algumas atividades, que são essas que eu vou listar, na verdade isso já foi comprovado que posterga o aparecimento dos sintomas. Então, mas se a doença vai surgir ou não, isso não vai ser determinante, mas vai ser determinante para o início dos sintomas. Isso já é uma coisa maravilhosa, né? Você poder postergar os sintomas de uma doença degenerativa já é uma coisa muito importante. Então, eles viram que atividade física regular, pelo menos 3 vezes na semana, o engajamento cognitivo, que a gente chama assim no meio médico, mas na verdade o que é o engajamento cognitivo? É estimular a pessoa com atividades de aprendizado, de leitura, de estudos, e aí vai depender do nível educacional de cada paciente, das possibilidades de cada paciente, mas a gente sempre estimula o engajamento cognitivo, que é sempre estar estudando, lendo, aprendendo coisas novas. E não só aprendendo o que a pessoa já faz, porque às vezes no trabalho ela já tem uma atividade rotineira, automática, coisas novas, aprendizados de coisas novas, leitura de coisas novas. Esse é o engajamento cognitivo. E a terceira coisa, que é manter uma dieta saudável, e essa dieta dos estudos, que os estudos comprovaram que seria uma dieta ideal, seria a dieta chamada dieta do Mediterrâneo. E essa dieta é interessante porque ela vai muito contra a nossa cultura, não é o que a gente está acostumado a fazer aqui, mas é uma dieta rica em legumes, em alguns cereais, muito peixe, uma dieta rica em ômega 3, ômega 6, então não adianta a gente só repor o ômega 3, tomar uma cápsula com ômega 3 e continuar com uma dieta ruim, né? Com excesso de gorduras que fazem mal. Então, essa dieta do Mediterrâneo, com muitas frutas, legumes, muito peixe, pouca carne vermelha, essa seria a dieta ideal, mas se ela fosse mantida de maneira contínua. Claro. E, então, esses 3 pilares são coisas que, na verdade, postergam o surgimento dos sintomas da doença. Isso já foi comprovado. E, se possível, a gente sempre orienta todos a fazerem. Atividade física. Dieta adequada. E engajamento cognitivo. Engajamento cognitivo. Ou seja, se você fala bem português, aprenda a falar espanhol. Isso. Aprenda a falar inglês. Se você joga dama, aprenda a jogar xadrez. Se você não joga nem dama nem xadrez, aprenda ambos. Exatamente. Diferentemente do que você faz. Por exemplo, se você é médico, aprenda algo que não seja da sua área cognitiva. Aprenda, por exemplo, matemática, geografia, história, filosofia, Isso, que exatamente. tanto carecemos no mundo atual, mas uma área diferente da que você exerce a sua atividade habitual. Porque, conforme nos explicou brilhantemente a doutora Luísa, isso pode não evitar a doença, mas pode postergar em anos, não é? O surgimento dos primeiros sintomas. Deixe o carro em casa e vá caminhando para o mercado. Isso, exatamente. Atividade física é importante. A atividade física nos dá o bem-estar da dopamina, da serotonina, e, além do mais, nos protege contra esses primeiros sintomas da doença Alzheimer. Doutora Luísa, e do ponto de vista farmacológico, existe alguma coisa
já consensualizada no ambiente dos neurologistas? Na verdade, isso é uma boa pergunta também. Não existe nenhum medicamento preventivo. Até hoje não existe medicamento preventivo, mas já existe um tratamento bem estabelecido para quando já há a doença, né? Já clinicamente comprovada a doença. Então, e o remédio é muito importante, porque o remédio, ele, na verdade, ele não vai curar a doença, porque é uma doença degenerativa, então ela só vai progredindo ao longo dos anos, mas ela vai retardar, vai frear a evolução da doença. Então, se a pessoa não faz tratamento nenhum, não toma essas medicações, a doença vai avançar muito mais rápido do que em uma pessoa que toma as medicações corretamente. Então, a gente sempre fala para o paciente procurar o mais cedo possível um tratamento especializado para avaliar se realmente tem já vamos fechar o diagnóstico da doença ou não, e se fechando, a gente começa o mais rápido possível os medicamentos. O fechamento do diagnóstico, Luísa, é clínico? É clínico, ainda é clínico. Existem, aqui no nosso país, a gente tem poucas ferramentas, né? E na maioria dos países atualmente a gente fecha o diagnóstico clinicamente, mas em alguns países, como Estados Unidos e Europa, a gente já tem outros tipos de exame que se aproximam mais do diagnóstico do que os exames que a gente tem aqui. Mas mesmo para os pacientes que moram, né, em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, ainda esses exames são um pouco caros. Então, na verdade, mundialmente a gente ainda faz o diagnóstico clínico ainda, né? Eu costumo falar que são peças do quebra-cabeça e que a gente vai juntando com exames, com a história clínica, com as características do paciente que a gente vê no consultório, mais alguns exames que a gente solicita e mais a história contada por um familiar próximo, a gente junta esse quebra-cabeça e aí faz o diagnóstico clínico, com uma precisão muito boa. Nos países europeus mais desenvolvidos, a incidência de Alzheimer por quantidade de habitantes é menor do que no nosso querido Brasil. Por que, Luísa? Provavelmente por uma questão, talvez eles terem um engajamento cognitivo maior, né? Então eles têm um engajamento cognitivo maior por serem país de primeiro mundo, na verdade, o nível educacional pode ser um pouco maior. Então, e a questão da dieta, acredito que tem uma influência também na dieta, né? Porque a dieta tem uma influência, e eles têm uma dieta diferente, distinta da nossa, né? Culturalmente. Então, acredito ser esses dois fatores que influenciam essa incidência alterada. Luísa, para encerrar esse segundo bloco nosso, o acesso à cultura, à arte, às informações gerais que o indivíduo pode ter são saudáveis para o paciente que vai ter Alzheimer mais adiante. Exatamente. Para o paciente que tem um nível educacional mais baixo, talvez ele manifeste a doença um pouco mais rápido depois dela instalada no cérebro do que um paciente que consegue ter essa reserva cognitiva que a gente chama, que tem um conjunto de informações maiores no cérebro, de aprendizado de coisas novas maiores. Mas isso não influencia em nada a incidência da doença. A incidência da doença é a mesma em quem tem baixa escolaridade e quem tem alta escolaridade. É só a diferença do início mesmo. Perfeito. Terminamos aqui o nosso segundo bloco com a doutora Luísa Lopes, fazendo uma belíssima explanação sobre um tema que nos angustia, nos preocupa e que altera a vida de um número incalculável de famílias que têm a sorte de ter os mais idosos ainda vivos, não é? Porém, com essa patologia que é a doença de Alzheimer, porque implica na necessidade de que se tenha uma pessoa da família cuidando, implica com o desenvolvimento da doença em que o paciente fica acamado e, consequentemente, já não basta uma pessoa. Altera toda a estrutura da família, tanto emocionalmente como fisicamente. Terminamos aqui o nosso segundo bloco do Mais Saúde, programa de saúde da Terceira Via. Retornamos em seguida. Fique conosco.